Fala galera, professor Carlos Eduardo para mais uma aula de língua portuguesa. Essa disciplina que nos é tão importante, que é um divisor de água no nosso concurso, né? Eu sempre gosto muito, gente, de conversar com aprovados, né? Com os alunos do cursinho que são aprovados. E eu pergunto, e aí, o que é que você acha que foi o seu diferencial no concurso, professor língua portuguesa, né? A galera sempre diz, professor, foi língua portuguesa, foi o meu diferencial, certo? Meus queridos, é o seguinte, eu estou um pouco enfermo, estou adoentado, a virose me pegou, a gripe, né? Estou aqui lutando, obrigado, minha amiga, estou aqui lutando contra ela, passei o dia mole, aquela moleza e tal, sem vontade nem de levantar da cama, né? E a garganta tá horrível, gente. Ontem eu não consegui dar aula. Ontem, obrigado, viu, galera? Muito obrigado. Ontem, galera, era para eu ter dado aula na turma do isolado, mas eu não consegui, gente. Não consegui dar aula na turma do isolado. O que foi que eu fiz? Eu trouxe a aula do isolado para hoje, né? Eu sei que eu tinha turma da UFESA, da saúde, enfim, né? Obrigado, viu? Fico feliz. Mas o que foi que eu fiz? Eu juntei as duas turmas. Eu vou trabalhar um assunto que é um assunto do isolado de português, mas que é essencial para toda turma. Galera, muito obrigado pelas felicitações. Eu confesso para vocês que a ficha ainda não caiu, né? Eu ainda nem me emocionei, porque na minha cabeça é mentira. Ainda nem deu tempo de cair a ficha ainda, mas estou muito feliz. Estudem, gente, estudem muito, porque a sensação que eu estou sentindo, dinheiro nenhum paga, né? Dinheiro nenhum paga, beleza? É maravilhoso, maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E em breve vocês vão sentir essa mesma sensação, viu? Meus queridos, então, ó, o assunto de hoje é uma coisa, foi, minha amiga, deu uma saída lá no resultado, viu? O assunto de hoje, gente, é um assunto que é um calo, não é para os concurseiros, não, gente. É um calo para a sociedade brasileira. E professor, é um calo para a sociedade brasileira. Eu acho que uma das coisas que ainda pode salvar o Brasil, na verdade, são duas coisas. A primeira é consciência de classe, e a segunda é interpretação de texto. Se a gente tiver interpretação de texto, eu acho que o Brasil vai para frente em diversos aspectos, sem sombra de dúvida. O Brasil anda. Agora, para ter aula de interpretação de texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês confiariam, né? Vocês confiariam. Obrigado, minha amiga, viu? Fico muito feliz. Deus te abençoe. Obrigado de coração a cada um. Obrigado, Regina. Você é uma pessoa especial. Vocês teriam coragem de viajar com uma pessoa dirigindo que nunca dirigiu um carro, mas essa pessoa leu todo o livrinho da autoescola, ela leu todo o manual do carro, ela leu vários livros sobre como dirigir, ela leu vários livros de como estacionar, ela assistiu a videoaulas de como dirigir, só que essa pessoa nunca dirigiu, mas ela tem a teoria todinha. Vocês já estão me respondendo, a resposta é não. Você não teria coragem de viajar com essa pessoa. Não sei por que o senhor está fazendo isso. É a mesma coisa em interpretação de texto. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, viu? É a mesma coisa em interpretação de texto. Eu conheço alunos que eles têm toda a teoria de interpretação de texto. Tudo que eu perguntar, qual é a diferença entre pressuposto e subentendido? Ele sabe. Qual é a diferença entre interpretar e compreender? Ele sabe. Qual é a diferença em uma coisa explícita e implícita? Ele sabe, mas quando ele vai para as questões, ele se perde, porque ele não tem prática. Gente, não existe aula de interpretação de texto sem prática. Qual é a melhor forma de aprender a interpretar texto? É interpretando o texto. E é com essa premissa que eu quero começar a aula de hoje. Hoje vocês terão uma aula de língua portuguesa de interpretação de texto. Eu vou trabalhar um mínimo de teoria possível, só por cima a teoria, e vou enfatizar na prática. Gente, talvez essa é uma das aulas mais importantes do seu curso. Preste atenção, anote, beleza? Professor, com quem o senhor estudou redação? Não, eu não estudei com ninguém, minha amiga. Eu li um livro, assim, tá aqui esse livro, inclusive, é Comunicação em Prosa Moderna, tá aqui. Eu li esse livro aqui, né? Foi um livro que eu li. Vamos lá. Comunicação em Prosa Moderna. Eu li esse livro e ele me ajudou muito em redação, né? Foi, assim, um divisor de águas para mim, mas eu não assisti aula,
Não procurei, não. Eu li esse livro e ele foi suficiente, muito bom, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a foto para a Fábio e peço a Fábio para mandar para vocês, tudo bem? Pode ser assim? Aí o Fábio coloca lá no grupo. Show de bola? Pronto. Inclusive, esse livro tem em PDF, viu, gente? Você acha em PDF aí no Google, certo? Foi o livro que eu li para arrochar o nó, certo? Então vamos lá, meus queridos. Ó, vou projetar aqui o material e a aula já vai começar com uma pergunta para você, viu? A aula já vai começar com uma pergunta. Vamos lá, cadê? Tá aqui. Tá aparecendo aí, galera, o material para vocês? Um cheiro, manhã. Minha mãe está assistindo aqui a aula, não perde uma. Pronto, o assunto de hoje é interpretação de texto. Galera, eu queria que vocês refletissem nessa imagem aqui, ó. Olha aí essa imagem. Ela diz assim: interpretação de texto nos dias de hoje. Anúncio. Oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 às 17, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$ 5. Interessados podem entrar em contato pelo número, aí tem o número do Paulo aí. As pessoas perguntam: o bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18? Olha aí a pergunta. Onde você estará? Como faz para comprar? Gente, tá explícito. Minha amiga, tá aparecendo para todo mundo. Qualquer coisa saia e entre novamente. Gente, isso é triste. Olhe, eu vou confessar uma coisa para vocês. Sabia que às vezes nós temos muita dificuldade para lançar turmas? Porque a gente coloca todas as informações, gente, na postagem. O preço, a data, o horário, quantos encontros, a lista de assuntos, quem é o professor, coloca tudo direitinho, mas as pessoas não olham, gente. As pessoas não sabem mais interpretar texto. E eu sempre me questiono por quê? Porque eu lembro que antigamente não era assim, não. Parece que a coisa está regredindo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com muito uso de tela, não sei o que é, não, gente, mas parece que a coisa está piorando. A coisa está regredindo, as pessoas não sabem mais interpretar um texto. Acontece isso no grupo da turma da escola. Pessoal, olha só. As pessoas não sabem olhar o que está explícito. Veja só, você que é professor, você que é professora, você coloca um horário no grupo do WhatsApp. Segunda-feira, aula de língua portuguesa. Trazer o livro 3. Primeira pergunta. Segunda aula é de quê? Qual é o material que tem que levar? As pessoas não sabem, gente. E aí, eu já começo a aula perguntando a você se, nesse caso do anúncio, faltou interpretação ou faltou compreensão? E aí, faltou o quê? Se eu estou perguntando se faltou interpretação ou compreensão, eu queria que você entendesse, que você pressupôsse que há uma diferença entre interpretar um texto e compreender. E aí, houve falta de interpretação ou de compreensão, ou os dois, e aí? Acho que foi preguiça de ler mesmo. Eu concordo, viu? Tainá diz assim, compreensão. Marina, compreensão. Certo? Galera, se eu estou perguntando para vocês se houve falta de interpretação ou de compreensão, você já entende na sua mente, né, na sua mente, que existe uma diferença entre a capacidade de interpretar um texto e a capacidade de compreender um texto. Não é assim? É. E qual é, professor? Essa diferença é muito notória, pessoal. Perdoe minha voz, está horrível, né? Mas espero que vocês entendam. Essa diferença, professor, é muito notória? É muito notória. Existe um abismo enorme entre você ter capacidade de interpretar e ter capacidade de compreender. Professor, qual é esse abismo? Gente, para você compreender uma coisa, você entende aquilo que está escrito. Você tem a capacidade de ler, de entender só aquilo que está escrito. Por exemplo, em uma questão de compreensão textual, você consegue marcar a resposta dentro do próprio texto. Você fazia isso quando era criança. A professora lia uma narrativa, né, sei lá, de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, Chapeuzinho Vermelho foi para a casa da vovó e lá ela encontrou o lobo mau. A primeira pergunta que a professora fazia era o quê? Quais são os personagens principais da história?
A professora perguntava quais eram os personagens principais. E você tinha a capacidade de voltar ao texto, de ler o texto e achar a resposta dentro do próprio texto. Você consegue grifar a resposta dentro do próprio texto. Foi o que aconteceu aqui nesse assunto, gente. Ó, olha a primeira pergunta. O bolo é de quê? Está aqui a resposta. Ó. Chocolate. Está aqui a resposta, chocolate. Quanto custa? Está aqui a resposta, R$ 5, né? Posso comprar às 18 horas? O rapaz disse que é de 14 às 17. Onde você estará? Olha a resposta, gente. Está no texto, ó, na entrada da faculdade. Então, a resposta está dentro do próprio texto. Você tem a capacidade de grifar a resposta. Isso é compreender um texto. É quando você consegue compreender. Professor, aí o que é que seria interpretar? Gente, eu amo essa analogia, porque foi assim que eu aprendi. Um professor na faculdade disse, eu nunca esqueci. Ele disse, olha, interpretar é montar um quebra-cabeça. E eu fiquei, por que interpretar é montar um quebra-cabeça? Interpretar é montar um quebra-cabeça, meu querido, porque quando você pega um quebra-cabeça, vem tudo solto. Vem tudo desmontado. E é você que vai juntar uma pecinha com a outra. Você que vai juntar e vai concluir a imagem. É você que tem a missão de juntar as peças e chegar a uma conclusão. Isso é interpretar. No processo de interpretação, a resposta não está no texto. O texto dá pistas a você, ele fornece dicas a você, certo? Então você vai pegar uma coisa com a outra, vai juntar, opa, e vai chegar a uma conclusão. Existem profissionais, na verdade eu creio que todo profissional trabalha com interpretação de texto, mas existem profissionais que trabalham mais. Por exemplo, a galera da área da saúde, gente. O pessoal da área da saúde trabalha com muita interpretação de texto, né? Você chega ali à triagem de um hospital, por exemplo, e aí tem a enfermeira para fazer a triagem. Ela olha para você e pergunta: vem cá, quais são os sintomas que você está tendo? Olha, eu estou com uma febre de 39 graus, minha pressão está muito alterada, eu estou com falta de ar. O que é que ela faz? Ela olha e diz assim: opa, essa ficha aqui é vermelha. Eu sei nem se existe essa ficha, né? Opa, essa pessoa aqui ela tem que ter uma prioridade. Por quê? Porque ela teve a capacidade de pegar informações e interpretar que é amarela, de interpretar que aquela pessoa está em um caso grave. Né, que essa pessoa precisa ter uma certa urgência no seu atendimento. Um médico, por exemplo, você chega para um médico e diz assim: doutor, olha, há 3 dias, doutor, eu estou com uma dor de cabeça enorme. Eu estou com a coriza, uma tosse, uma falta de ar, e hoje de manhã, doutor, eu deixei de sentir cheiro e deixei de sentir gosto. O médico, opa, peraí, isso pode ser Covid. Então, veja, você não chegou para o médico e disse assim: ei, doutor, eu estou com Covid. Não, foi o médico que pegou as informações, foi juntando e chegou a uma conclusão. Então, vamos lá à diferença final. Interpretação. Eita, interpretação. Você não acha a resposta no texto, não está explícito, está implícito. Você vai usar o texto como uma pista. Já a parte de compreensão, você acha a resposta dentro do próprio texto. Mas você vê, gente, que até mesmo para compreender hoje em dia as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, beleza? Não entendem o processo de compreensão textual. Eu vi um vídeo, e isso está até nas crianças, gente. Eu vi um vídeo de uma professora, uma pedagoga, ela dizendo: pessoal, abra o livro de português na página 39. A primeira pergunta: é um livro de matemática? A professora: livro de português, página 39. Qual é a página? As crianças, pessoal. É triste, né? Não sei por que isso está acontecendo, sinceramente. Aí vamos lá. Meus queridos, vocês perceberam, viu, Fernanda? Vocês perceberam que aqui eu coloquei interpretação de textos e a palavra textos está no plural. Sabe por que é, gente? É porque existem vários tipos de textos. E esses vários tipos de textos nós vamos chamar de tipologia textual. Textual. Professor, o que é isso, tipologia textual? É o estudo dos vários tipos de textos que existem. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais são os tipos de texto que existem, gente? Coloque aqui no chat para mim. Quais são os tipos de texto que vocês acham que existem? Vamos lá, eu vou começar com um texto narrativo. Existe um texto narrativo. O que mais?
dissertativo, que mais? Descritivo, expositivo, muito bem. Que mais? Argumentativo, muito bem, tô gostando. Tem mais aí, viu? Injuntivo, tem um texto lírico, já ouviram falar no texto lírico? Dialogal, que é aquele texto em que há diálogo, né? O poema entra com o texto lírico. Vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui. Galera, dê uma olhadinha aqui comigo no quadro branco. E aí, ó, eu vou explicar, preste atenção. Eu vou explicar os tipos de texto e eu já vou colocar vocês para ler um texto e vocês vão me dizer qual é a tipologia dele. Vamos lá, professor. Quais são os tipos de texto que existem? Primeiro tipo de texto, texto narrativo. Pessoal, o que é um texto narrativo? Gente, o próprio nome já diz, ele narra. E o que é narrar, professor? Gente, narrar é contar uma história. Todo dia você narra, todo dia você conta histórias. Por exemplo, você chega do trabalho e você diz ao seu companheiro, à sua família, em tal, você diz a essa pessoa qual é, né, o que aconteceu no seu dia a dia. Por exemplo, olha, meu bem, hoje eu cheguei ao trabalho e aconteceu uma situação que eu não gostei. Eu cheguei no horário e quando eu entrei na sala para trabalhar, o chefe disse que eu estava atrasado. Aí eu rebati e tal. Então você está, nesse caso, narrando, contando como foi o seu dia. E o texto narrativo, gente, ele precisa ter uma figura principal, sem a qual não existe texto narrativo. Qual é, professor? Nesse caso, o narrador. E é, professor, o narrador é aquele que conta a história. E esse narrador, gente, ele pode aparecer para você de duas formas. Ele pode ser um narrador personagem, ou ele pode ser um narrador observador. Como assim, professor? Narrador personagem, narrador observador? Veja só. Quando eu sou um narrador personagem, eu conto uma história, só que ao mesmo tempo eu participo dessa história que eu contei. E é, professor, por exemplo, imagine que eu chego para vocês e digo assim, galera, ó, hoje eu passei por uma situação um pouco inusitada. Eu fui à Ufesa correr e quando cheguei lá, um cachorrinho correu atrás de mim. Quase que ele me mordia. Veja, nesse caso, eu estou contando uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava lá, eu participei desse acontecimento. Então, nesse caso, eu sou um narrador, porque eu conto a história, mas eu sou um narrador personagem, porque eu participei dela. Agora, imagina que você vai contar o que eu falei para outra pessoa. Rapaz, você não sabe o que foi que aconteceu com o Carlos Eduardo. O que foi? Ele foi, né, correr na UFES e um cachorro correu atrás dele. Veja, você está contando uma coisa que aconteceu comigo, não foi com você. Você não estava lá, você não viu. Então, nesse caso, você é um narrador observador. O texto narrativo, gente, ele é bem fácil de você identificar. Por quê? Porque tem personagem, tem tempo, tem ambiente, tem a sequência de narração. Então, é muito fácil de identificar. Já já vocês vão pegar um exemplo comigo de um que eu trouxe aqui para vocês lerem. Só que o texto narrativo, gente, ele também é acompanhado muitas vezes do texto descritivo. E o que é o texto descritivo, professor? É o texto que descreve. Como assim, professor? É o texto que dá características. Olhe, eu morei em Mossoró. Aquela cidade é uma cidade com cerca de 300 mil habitantes. O clima lá é muito quente. Ela é conhecida como a cidade da resistência e alguns chamam também de Mossoró, Terra do Sal. Veja, eu estou descrevendo Mossoró. Nesse caso, eu estou dando as características de Mossoró. Então, isso aqui é um texto descritivo. Professor, o texto descritivo costuma cair muito em prova? Gente, é muito raro. Né? É bem raro ter um texto descritivo. Agora, a IDECAN, aqui e acolá cobra, mas é bem raro. Professor, mas de todos esses textos, qual é o que cai mais na minha prova? É esse daqui, ó. O dissertativo, que foi a redação que eu tive que enfrentar aí, né, no concurso da Prefeitura de Mossoró. Era um texto dissertativo, beleza? A FGV, ela trabalha mais com frases curtas, ela não trabalha muito com textos, beleza? Então, vamos lá, professor. O que é o texto dissertativo? Gente, primeiro, o texto dissertativo, ele tem uma característica muito importante. É a presença de uma tese. Galera, o que é uma tese? Coloca aí para mim no chat, enquanto eu bebo água. O que é uma tese? O que é uma tese? Um argumento definido.
É uma opinião, muito bem. É uma opinião, beleza? Que não deixa de ser um argumento, né? Então vamos lá, professor. Todo mundo tem tese, todo mundo tem opinião, todo mundo tem opinião, beleza? Então vamos lá, professor. Quando eu tenho uma tese, o que é que eu posso fazer com ela? Duas coisas. Você pode pegar a sua tese e mostrar para as pessoas. Mostrar. Mas você pode pegar a sua tese e defender. Professor, isso é importante? É, porque se você pegar a sua tese e mostrar esse texto dissertativo, ele vai ser chamado de texto expositivo, certo? Mas se você defender a sua tese, você vai ter um dissertativo argumentativo. E, professor, não entendi não. Tem como o senhor exemplificar? Com certeza. Veja só, imagina que você chega para mim e diz assim, professor, o que é que o senhor acha de assistir videoaula para estudar para concurso? Eu olho para você e digo assim, olha, muito bom, eu acho muito bom, né? Acho muito bom. Então, Fernanda faz o resumo bem direitinho, muito bem. Então, veja, você chegou para mim e perguntou qual é a minha opinião, e eu só fiz mostrar. Você perguntou, professor, qual é a sua opinião sobre assistir videoaula para estudar para concurso? Eu disse, muito bom. Então, eu só mostrei a minha opinião para você. Certo? Eu só fiz mostrar. Esse meu texto, então, ele é o quê? Expositivo. É um texto expositivo, né, professor? É um texto expositivo. Show de bola, professor. É um texto expositivo. Ótimo. Agora, imagine que você faz essa mesma pergunta a mim e diz assim, olha, professor, o que é que o senhor acha de assistir videoaula para estudar para concurso? Eu olho para você e digo assim, olha, eu acho muito bom, sou totalmente a favor. Sabe por quê? Porque às vezes há assuntos que são mais difíceis de você entender lendo. Então, quando você assiste a um vídeo, fica mais fácil de entender do que lendo. Veja, eu mostrei a minha opinião, mas agora eu disse o porquê. Eu defendi a minha opinião. Eu disse, eu acho muito bom, por isso e por isso. Então, esse texto, ele é um texto dissertativo o quê? Argumentativo. Professor, então vamos lá. Olha. Sempre que um texto tiver opinião, eu tenho que prestar atenção se ele está só expondo ou se ele está defendendo. Porque se ele está só mostrando a opinião, ele é um dissertativo expositivo. Mas se ele está defendendo, gente, esse texto é dissertativo argumentativo. Meus queridos, deu para entender essa diferença? E aí? Deu para entender a diferença entre dissertativo, argumentativo e expositivo? Pronto, é bem tranquilo. Já já vocês vão pegar os textos para começar a ler e a gente entender, certo? Aí vamos lá, meus queridos, ó, dá uma olhadinha, porque não existe só esse daí não, ó. Existe também um texto chamado de injuntivo. E aqui eu dou um destaque para todos vocês que vão fazer banca FGV. A FGV ama texto injuntivo. Inclusive, tem umas questões aqui para a gente responder disso hoje, né? Como assim, professor? O que é o texto injuntivo, gente? Olha, o texto injuntivo é aquele que tem um objetivo bem comum, é aquele que vai dar uma instrução, perfeito. É aquele que vai ensinar alguém, beleza? Geralmente, os verbos estão no imperativo, por quê? Porque ele dá ordens, né? Ele dá ordens, certo? Dá ordens, dá conselho, enfim. Por exemplo, ó, o que é um texto injuntivo? Aquele que vai ensinar você a fazer alguma coisa. Imagine que hoje eu estou em casa e aí eu estou com essa gripe horrível que eu estou, né? Que eu estou aqui quase sem conseguir falar. A voz horrível, a garganta pedindo socorro. E aí eu quero fazer um lambedor para mim. Só que eu nunca fiz um lambedor na minha vida. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar uma receita, porque a receita vai me ensinar a fazer um lambedor. Então, a receita é um texto injuntivo, porque ela nos ensina a fazer alguma coisa. Por exemplo, as leis, né? Compre batom, muito, ai novo, hein? Ai novo, viu? Essa aí foi longe, viu? Compre batom, ai novo. Então vamos lá, meus queridos, o que é que acontece, ó? As bulas de remédio. Eu quero tomar, sei lá, um antibiótico. Eu comprei um antibiótico aqui para tomar, eu não sei quantas em quantas horas eu tomo. O que é que eu faço? Eu pego a bula me ensina. Então, o texto injuntivo, gente, é esse que ensina, que dá ordem, que dá instrução. Show de bola? E por último, nós também temos o texto, certo? O texto, que nós chamamos de texto
lírico. Galera, qual é, professor, aquele texto que a gente chama de lírico? Gente, o texto que é lírico caiu no TJRN Banco FGV o texto injuntivo. Sempre cai, é muito típico. Galera, primeiro, olha, o texto lírico, ele tem uma linguagem muito difícil de você entender. A linguagem é extremamente rebuscada, é difícil, você não consegue entender, sabe por quê? Porque além de ter uma linguagem bem rebuscada, ele fala muito de sentimentos. Ele fala muito de sentimentos. E convenhamos, gente, né? Ele é emotivo, muito bem. Existe uma coisa que é muito difícil de você entender, que são os sentimentos, emoções. Veja, às vezes nós mesmos não nos entendemos. Tem dia que eu acordo aqui, estou estressado, olho para mim e digo, mas espera aí, por que que eu estou estressado? Tá tudo dando certo, tá tudo numa boa, por que que eu estou estressado? Nem eu mesmo entendo. Professor, então o texto lírico ele tem muito esse sentimento, tem? Gente, são geralmente poesias, são hinos, né? O hino nacional, por exemplo, são músicas, né? Agora, a música, gente, não é na Pop Cena, empina um bumbum, ou amor e soca, 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 não é música, né? Inclusive, hoje eu fui sair de casa e tal, liguei o rádio e tava passando uma música, gente, que era lírica, incrível, não vou lembrar quem é o autor, mas é aquela que diz assim: Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosa. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero todinha para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Gente, isso é uma poesia. É uma poesia em forma de música, né? É antiga. Então, esse texto é um texto lírico, linguagem rebuscada, cheio de sentimentos, beleza? Agora, eu quero ver se realmente vocês entenderam. Agora nós vamos à prática. Eu quero ver se vocês sabem o que é um texto lírico, injuntivo, dissertativo, e eu vou colocar vocês para ler, certo, um texto e ver se você consegue identificar se ele é narrativo, descritivo, dissertativo. Geralmente são charges, são tirinhas, são cartoons, viu, Mariana? Fica mais fácil de você identificar. Show de bola? Vamos lá fazer um teste para ver se vocês entenderam mesmo? Vou levar vocês para ler um texto para mim. Ó, eu quero que vocês leiam um texto comigo, e no final eu quero que vocês me digam se esse texto é narrativo, descritivo, lírico. Vamos lá. Veja só. O texto é: aprenda a chamar a polícia. Ele vai ensinar. Será que eu já posso dizer que é um texto injuntivo? Vamos lá. Ele diz assim: Eu tenho um sono muito leve. Olha, eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas na porta, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Gente, ele está contando uma história para você. Contando, é narrativo. E o narrador, ele é um narrador observador ou um narrador personagem? E aí? Personagem. Mas vamos continuar lendo o texto? Veja só, ele diz assim: Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas na porta, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. A Beleza da Rosa, de José Ribeiro. Obrigado, mãe. É essa aí mesmo. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Ó, passados menos de 3 segundos, 3 minutos, estavam à frente da minha casa 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo.
Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia viatura disponível. Olha aí. Isso, Fernanda, ajuda também, viu? Olha só, gente, que texto interessante. Vamos ver se a gente consegue interpretar esse texto. Olha só. A questão de número 1 já diz assim: olha, a respeito do texto, aprenda a chamar a polícia, de Luiz Fernando Veríssimo. Assinale a alternativa na qual há uma informação correta. É com vocês. Eu quero que vocês tentem fazer a questão. Vamos lá. Evandro já marcou. Letra E, só duas respostas. Letra C, letra C, letra E, letra C. Ó, nós estamos divididos. Uns dizem letra E, outros dizem letra C. Vamos tentar, ó. Letra A diz assim: ironiza a posse de armas de grosso calibre. Gente, olha, eu nem sei se esse cara tinha uma arma de grosso calibre. Por quê? Porque ele mentiu para a polícia. Ele ligou para a polícia e disse: Olha, eu já matei o cara com um tiro de 12. Mas quando a polícia chegou lá, o cara estava vivo. Então, nem sei se esse cara tinha uma arma. Por isso, não pode ser a letra A. Letra B. Defende, de modo implícito, que os cidadãos tenham direito a defender seus bens, valendo-se para isso do porte ilegal de arma de fogo. Gente, eu nem sei se esse cara tinha uma arma. Ele mentiu para a polícia, então com certeza nem arma ele tinha. E convenhamos, gente, vamos levar para a realidade. Você acha que uma pessoa que tem uma escopeta calibre 12 em casa, vendo um ladrão entrando na sua casa, ela vai ligar para a polícia? A pessoa esperou o tempo todo por esse momento, minha gente. Né? Você acha que a pessoa, não, estou com a 12 aqui, mas vou ligar. Não liga nada, a hora eu não ligava. Né? Então, a gente nem sabe, provavelmente esse cara nem tem uma arma de fogo. Letra C diz assim: olha, tem como intuito fazer, por meio da ironia, um apelo por mais segurança pública. Galera, olha só. Esse texto, ele é irônico, mas a ironia dele é em relação à inversão de valores. O que é que está em jogo aqui? Ele está querendo mostrar o seguinte: olha aqui, quando o cara estava dentro da minha casa, ninguém se importou. Quando o cara estava dentro da minha casa, não tinha, nesse caso, viatura para atender minha ocorrência. Mas quando eu disse que matei, veio um monte. Então, pessoal, é como se ele estivesse criticando a inversão de valores. Né? Não é um apelo, ele não está pedindo por mais segurança pública, não. Até porque existe a segurança pública. É tanto que ele disse que até helicóptero foi. A segurança pública existe, então. Ela só precisa ser usada. É isso que ele está querendo dizer. Ela é seletiva, ela serve para alguns casos e para outros não. Beleza? Letra D diz assim, ó, critica de forma irônica a falta de efetivo policial. Gente, que falta de efetivo é essa? Se em menos de 3 minutos foram não sei quantas viaturas, helicóptero, ambulância, então existe o efetivo, gente. O efetivo, ele existe. O que não existe nesse caso é muitas vezes o interesse de utilizar esse efetivo, é isso que o autor está querendo dizer. E letra E diz assim: olha, tece de modo irônico uma crítica no que se refere à inversão de valores. É exatamente isso, gente. Ele está criticando a inversão de valores. Ele chega para você e diz assim: ó, vem cá, meu querido. Vocês não perceberam que quando o cara estava entrando, quando a minha vida estava em risco, ninguém se importou. Mas quando a vida do ladrão foi pro buraco, aí todo mundo se importou. Todo mundo se importou porque eu tinha uma arma, todo mundo se importou porque eu matei o cara, entendeu? Então, ele está fazendo uma crítica a essa inversão de valores, meus queridos. É assim que a gente aprende a interpretar texto, é praticando. Agora, deixe-me chamar a atenção de você que vai fazer o concurso da UFESA, porque, olha só, ele diz assim, muitas vezes, bancas como Compev
e FUNCERN não cobram interpretação de textos longos, mas sim de charges ou tirinhas. Eu não estou dizendo que não tem texto longo na FUNCERN, não, geralmente tem. Mas há provas, pessoal, que elas cobram mais charge e tirinha. E aí, eu queria levar vocês para o quadro branco, né? Na verdade, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Meus queridos, ó, vocês acham que isso daqui é uma charge ou é uma tirinha? Ele diz assim, olha, muito bem, crianças, a aula hoje é sobre reprodução humana. E aí, é charge ou tirinha? Charge, charge. Deixa eu levar vocês para o quadro branco. Olha só, meus queridos, é o seguinte, ó. Existe muita teoria. Eu lembro que no mestrado eu paguei uma disciplina que era só sobre gêneros textuais, né? E aí eu passei 3 aulas a professora explicando isso, a diferença entre charge, tirinha e tal, e eu saí com a cabeça confusa. Veja só, meus queridos, ó, existe, antes de qualquer coisa, uma grande semelhança entre charge e tirinha. E é, professor. Quer dizer que antes de serem diferentes, elas são parecidas? São. Sabe por quê? Ó, porque tanto a charge quanto a tirinha, elas têm um objetivo em comum. Elas têm o objetivo de criticar, beleza? Ou elas fazem uma denúncia. Uma denúncia, beleza? A charge, a tirinha, ela mostra a chaga da sociedade. A charge, a tirinha, ela toca na ferida da hipocrisia da sociedade. A charge da tirinha e a tirinha, elas é como se fosse assim, você levantar o tapete que por baixo tem poeira. Então ela critica, ela faz uma denúncia. Certo, professor? Então, antes de serem diferentes, elas têm essa semelhança. Então, olha, a dica que eu deixo para vocês que vão fazer prova da Compev e da FUNCERN, a banca gosta muito de fazer o seguinte, olha, é uma charge que tem como objetivo narrar, gente, charge não narra. Charge não narra, charge critica. É uma tirinha que tem como objetivo descrever, gente, tirinha não descreve, tirinha critica. Então, olha, falou que a charge está narrando, falou que a charge está descrevendo, está errado. Professor, mas se existe essa diferença, essa semelhança, qual é a diferença, gente? É o formato, ó. Porque a charge, você tem um único quadro. A charge, você tem um único quadro. Já a tirinha, você tem divisão em quadrinhos. E geralmente são três, beleza? A tirinha, você tem divisão em quadrinhos. Então vamos lá, ó. Já que a gente pegou isso daqui, eu quero levar vocês novamente para aquele texto, certo? E ver se é charge ou tirinha respondendo uma questão. Vamos lá, dê uma olhadinha aqui na questão. Ele diz assim: muito bem, crianças. A aula hoje é sobre reprodução humana. Vamos ver a questão aqui da banca com pele. Ela diz assim, olha, após a leitura dos aspectos linguísticos e extralinguísticos do texto, assinale a alternativa correta. Vocês que fazem, meus queridos, eu quero que vocês respondam a essa questão para mim. Vamos lá. Algumas alternativas você já elimina de cara, não é? Algumas a gente já elimina de cara, não é assim? Olha só. Vou até trocar a cor aqui. Vamos lá. Trata-se de uma charge, a qual tem como objetivo narrar, gente. De onde é que charge vai narrar? Charge não narra, gente. Charge critica. Olha a letra B. É classificado como uma tirinha, que tem como objetivo descrever. Gente, tirinha não descreve. Tirinha não descreve. E além disso, não é uma tirinha, né? Letra C. Trata-se de uma charge, a qual tem como objetivo descrever, gente. Charge não descreve. Volte aqui para o texto. Olha só. Pessoal, se você prestar atenção, inclusive eu levei essa questão para a turma presencial, os meninos disseram, professor, esse professor é meio que está vendo você. Aluno é bicho que não respeita professor, viu? Vamos lá, olha só, o professor, né, que segundo os alunos parece comigo, disse assim, muito bem, crianças, a aula hoje é sobre reprodução humana. Galera, só que se você prestar atenção, as alunas já são mães. As alunas já têm seus filhos. Então, é como se ele estivesse criticando a escola. Agora é que a escola veio falar disso?
Agora é que a escola veio tratar desse assunto, ela chegou atrasada. Ela chegou tarde. Então é uma crítica à escola. É como se fosse assim, olha, enquanto vocês estavam falando sobre oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, vocês poderiam estar falando sobre reprodução humana, porque talvez tivesse evitado isso daí. Né? Foi tarde, então é uma crítica à escola. A escola chegou atrasada. Olha só sobrou a letra D. A letra D diz assim, olha, é classificado como uma charge, a qual apresenta como principal característica uma perspectiva crítica. Perfeito. O gabarito é letra D. Tá vendo como é que a gente aprende interpretação de texto? É praticando. A interpretação de texto só vai na prática. Outra coisa, meus queridos, que eu gostaria de que vocês, né, tivessem atenção. Olha aqui a questão 3. Ainda é sobre a charge. Ela diz assim, olha, sobre a intenção comunicativa principal do texto 2, que é essa charge, é correto afirmar aqui. Eu quero que vocês façam essa questão. Vamos lá. Ela cobra textos longos, viu? Cobra textos longos. E ela enumera as linhas. Por exemplo, linha um, linha 2, linha 3. Não é muito longo, não. Geralmente é uma página, né? A galera está respondendo que é a letra A. Letra A diz assim, olha, consiste em apresentar uma perspectiva crítica em relação ao papel da escola no que se refere às discussões relativas à gravidez na adolescência. Perfeito, gente. É exatamente o que aconteceu. Né? Agora vamos olhar o erro das demais. Consiste em evidenciar a importância dos professores da orientação escolar. Não, gente. Na verdade, ela está fazendo uma crítica aos professores, né? Não é a importância deles. Letra C. Consiste em chamar a atenção das autoridades em relação à necessidade de investir em mais equipamentos para que os professores cumpram o seu papel. Não, gente, para falar sobre isso não precisa de muito equipamento, não. É só a boca, dá para falar, viu? Sobre métodos de prevenção e tal. Letra D. Consiste em motivar os adolescentes a darem crédito à orientação dos professores. Como é que eles vão dar crédito se o professor só está falando disso depois que aconteceu? Né? Então não tem como, beleza? Questãozinha de número 3 a gente já matou. Agora vamos lá, dê uma olhadinha aqui, olha. Questão 4 diz assim: no texto, a fala do professor foi utilizada. Deixe-me mostrar a você a fala do professor. Ele diz assim: olha, muito bem, crianças, a aula hoje é sobre reprodução humana, beleza? Aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá na questão. Ele diz assim: letra A, em sentido totalmente conotativo, enfim, vocês que fazem. Letra A diz assim, olha, em sentido totalmente conotativo, galera, o que é isso? Na língua portuguesa, existem dois tipos de sentido, beleza? Você pode ter um sentido que a gente chama de denotativo, e você pode ter um sentido que é conotativo, beleza? Conotativo. Professor, qual é a diferença? Olha, o velho bizu de 1900 e bolinha. Denotativo começa com D, gente. E D, lembra a palavra dicionário, né? D de dicionário. Por quê? O sentido denotativo é aquele que está registrado lá no dicionário. O dicionário, gente, ele registra o sentido real da palavra. O dicionário, ele registra o sentido real da palavra. Por exemplo, se você olhar, né, a palavra raio, no dicionário, vai dizer, raio é um fenômeno da natureza que cai do céu, é perigoso. Então, ele vai mostrar o sentido real da palavra raio. Isso é um sentido denotativo, beleza? Agora, veja só, eu chego para você e digo assim, Deus me livre, é claro que eu não vou dizer isso com você, mas imagine que alguém diz isso com você, vá para o raio que o parta. Veja, ele está falando de raio que o parta, ele está falando do fenômeno da natureza. Não, gente, ele está falando do sentido figurado, né? Então, o sentido conotativo é o sentido figurado.
É o sentido de brincadeirinha. Deus me livre de dizer um negócio com você, né? É o sentido de brincadeirinha. Então, o sentido denotativo e o sentido conotativo é isso. Denotativo é o sentido real, já o conotativo é o sentido figurado, de brincadeirinha, beleza? Aí a letra A diz assim, ó. Em sentido totalmente conotativo, é verdade, viu? Totalmente conotativo, não, gente. Não foi totalmente conotativo. Letra B. Para reforçar, juntamente às imagens, a perspectiva crítica do texto. Sim, gente. Olha, a fala do professor é o principal motivo da crítica. Né? Letra C. Para provocar resignação no leitor. Galera, vocês sabiam que muitas vezes a gente não acerta uma questão porque a gente desconhece as palavras que estão lá? Por exemplo, o que é resignação? Se você não souber o que é resignação, você vai ficar voando na questão, na letra C. Porque você fica, meu Deus, resignação, que diabo é isso? Gente, resignação é você ficar ali conformado. Uma pessoa resignada é uma pessoa conformada, submissa, né? Ah, eu chego para você com aquele episódio do Alto da Compadecida, em que a cachorrinha morreu, né? E aí a dona tá lá chorando, desesperada. O padre chega e diz assim: todos devem se resignar. O que é que ele quis dizer ali? O padre João, ele quis dizer: olha, todos devem se conformar. Você deve ficar conformado, ela morreu, se conforme, né? Então ele está querendo que a gente se conforme, o professor? Não, pelo contrário, ele quer incomodar a gente a sair essa situação. Letra D, para projetar por meio da comparação uma idealização. Gente, o que é uma idealização? Olha, se você não tiver vocabulário, fica difícil, né? Então comece a ler, gente, pratique a leitura, pesquise novas palavras. Gente, idealização é aquela ideia do mundo de fantasia, é a pessoa que vive no mundo da fantasia. Ai, eu acho que o ser humano é bonzinho, que ninguém faz mal a ninguém, que todas as pessoas querem o nosso bem. Isso é uma idealização, aquela pessoa, né, que fica no mundo da maionese, viajando na maionese. Pois é, minha amiga, eu vi essa questão. Show de bola? Então, gabarito, letra B. Vamos fazer só mais um ainda sobre essa charge, e aí a gente passa para, né, outro tópico. Diz assim, no que se refere à leitura do texto 2, que é a charge, pode-se afirmar que, é com vocês. Ó, muita gente respondendo letra C. Galera, olha, é muito comum. Quando você pegar charge e tirinha, é muito comum a banca perguntar assim, quem é mais importante? Quem é mais importante? É a imagem ou é o texto? Gente, não existe hierarquia. Ambos são totalmente importantes. Tanto a imagem, certo? Quanto o texto escrito, eles contribuem igualmente para a produção de sentido. Tanto a imagem quanto o texto. Não existe um mais importante que o outro. Beleza? Letra A diz assim: olha, a perspectiva crítica do texto é revelado apenas pelos elementos linguísticos. Não, gente. Não é só pela linguagem, é também pela imagem. São os dois. Letra B. A perspectiva crítica do texto é revelada apenas pelos elementos imagéticos. Não, não é só pela imagem, certo? É também aí, nesse caso, pelo texto, beleza? Só um minutinho, gente. Ah, gripe horrível. Letra C. As imagens e o texto escrito contribuem para que a perspectiva crítica do texto seja alcançada. Muito bom. Então, são os dois, beleza? A imagem e o texto. Letra D. As imagens aparecem apenas como um reforço. Não, não é apenas como reforço. A imagem também é importante, beleza? Antes da gente prosseguir, gente, para a próxima questão, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Olha essa dica aqui, olha. Muito cuidado com palavras radicais. Olha só, palavras radicais que fazem muita generalização. Palavras como nunca, sempre, nada, exclusivamente, ó, geralmente elas deixam a alternativa errada. Então, gente, olha, você vai fazer uma questão de interpretação de texto. Aí, lá na letra A tem assim, olha.
O autor em nenhum momento falou de tal coisa. O autor nunca se refere a tal coisa. O autor trata exclusivamente, gente, cuidado, provavelmente essas alternativas estão erradas, já vai eliminando. Beleza? Já vai eliminando. Show de bola? Então, isso é muito útil. Quando você pega a questão, principalmente a banca IDECAN, cobra muito isso. A banca IDECAN, ela chega para você e coloca as alternativas com coisas radicais. Já vai eliminando. Beleza? Além disso, gente, outra dica, eu já falei para vocês, mas eu enfatizo. Se você não tiver vocabulário, você não sabe compreender nem interpretar texto. Professor, como é que eu faço para melhorar meu vocabulário? Lendo, gente. Mas não é só ler, é você ler qualquer texto que você gosta, uma tirinha, uma charge, e procure as palavras que você não conhece. Vá pesquisar o significado, gente. Pesquise o significado. Ah, eu li esse texto, não entendi essa palavra. O que é isso? O que é que isso significa? E assim você aumenta o vocabulário, beleza? Meus queridos, eu vou pedir licença 2 minutinhos enquanto vocês fazem a questão, para eu ao banheiro para suar aqui esse nariz, que eu estou quase sem conseguir falar, certo? Eu vou projetar a questão para vocês e é o tempo que vocês fazem, eu vou ao banheiro bem rapidinho, beleza? Olha aqui a questão da banca IDECAN, é com vocês. Arrocha o nó, bem rapidinho eu volto. Eita, tudo indo de letra C? Olha aí, Evandro foi muito bem. Evandro seguiu a lógica perfeita, a lógica que eu queria que vocês seguissem. Parabéns, Evandro. Olha só, gente, ó. Olha a letra A. A letra A diz assim, olha, exclusivamente. Gente, olha, palavra radical, já elimina. Letra D, exclusivamente, palavra radical. E letra E, exclusivamente, palavra radical. Beleza? Então, olha, só com essa dica que eu mostrei para vocês, nós já matamos aí 3 alternativas, sem ler a questão. Vamos lá, ó. Ele diz assim: a construção textual. E, aliás, gosto dos epitáfios, veja só. Gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que você tem que pegar, né? A primeira coisa que você tem que pegar é o que significa epitáfio. É por isso que eu digo que sem palavras, sem vocabulário, não existe interpretação de texto. O que é um epitáfio, gente? Quem sabe? Epitáfio, gente, é aquele negócio que você coloca no túmulo, né? Todo túmulo geralmente tem. Aqui já fulano de tal, que era uma pessoa boa, né? A pessoa que ajudou muita gente e tal, enfim. Então, nesse caso, aquilo é um epitáfio. Só que ele faz uma crítica a isso. Tem até uma música, né? É quase, viu? Então, nesse caso, o que é que acontece, gente? O epitáfio, ele está sendo criticado aí, porque ele diz que o epitáfio é um egoísmo. Então, é como se fosse assim, olha, o ser humano, até quando morre, é egoísta. Ele tem que dizer para os outros que ele era bom, né? Porque você nunca vai ver um epitáfio com informação ruim sobre alguém, né?
Foi poeta, sonhou e amou na vida. Pois é, você nunca vai ver um epitáfio com uma coisa ruim. E é lógico, nós vamos colocar uma coisa boa sobre a pessoa, né? Só que ele está criticando isso, é um egoísmo, é como se fosse um egoísmo, é uma crítica que ele fez. Olha a letra B, diz assim, olha, predominantemente dogmática acerca da inexistência dos epitáfios. Gente, não existe não epitáfio, existe sim epitáfio. Então, o gabarito só sobra a letra C, diz assim, olha, predominantemente filosófica acerca da função dos epitáfios. É exatamente isso. Ele está dizendo, olha, o epitáfio ele serve, a função dele é mostrar o egoísmo do ser humano. Beleza? Então, gabarito aí, letra C. Tá vendo, gente? Como interpretação de texto é prática. Tá vendo como não adianta ficar falando de teoria para vocês. É importante a gente fazer questão. Vamos a mais uma. Olha só, galera. Antes disso, eu gostaria de mostrar essa questão para você, que eu acho bem tranquila, certo? Bem tranquila. Essa, mesmo que não soubesse a palavra, dava para acertar. Olha só. Ele diz assim, olha, desta fala do professor Pasquale, uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, seja ela acadêmica ou não. O Brasil, infelizmente, tem desprezado os clássicos. Muita gente acha que para escrever bem, basta ter o conhecimento linguístico do dia a dia, o que é uma tolice profunda. Além dos clássicos, é preciso ler outros textos, jornal, bula de remédio, rótulo de sucrilhos, etc. É fundamental estar informado de tudo o que for possível e compreender as linguagens todas. Obviamente, para escrever também é preciso pensar. O exercício mental constante nos faz descobrir a concatenação mental das coisas e também das palavras, das frases, dos textos. Posso inferir que vocês que fazem. Ih, desculpa aí, gente. Letra A. Tem algumas que você já consegue até eliminar, não é não? Olha só. A letra A diz assim: ó, o professor Pasquale defende os clássicos como fundamentais para o exercício do pensamento. Gente, se ele disse que uma sociedade que despreza os clássicos é uma sociedade burra, então é porque os clássicos são fundamentais para a gente não ficar burro, digamos assim. Então a letra A ela tem de tudo para ser o gabarito. Vamos deixar um pontinho aqui. Letra B diz assim, olha, o professor Pasquale despreza gêneros coloquiais, despreza. Gente, ele mandou você ler até rótulo de sucrilho, ele mandou você ler rótulo de sucrilho, então como é que ele despreza? Não. Letra C. O professor Pasquale entende como única a dica que eu dei para vocês. Quando vocês pegarem palavras radicais, genéricas, se ligue, a alternativa errada não é a única, gente, até porque ele mandou ler outros textos. Letra D. Textos como jornal, bula, etc., são infinitamente, palavra muito radical, já deixou a alternativa errada. E letra E, a leitura é mais importante que a escrita. Quando foi que ele disse isso? Em nenhum momento. Então, o gabarito é a letra A. Beleza? Galera, olha só que eu já deixei outra dica para você aqui, ó. Não existem textos neutros. Não existem textos neutros. Por quê, professor? O que é que acontece, gente? Ó, às vezes a galera diz assim: olha, eu gosto muito de assistir tal jornal, porque aquele jornal é neutro. Pessoal, isso não existe. Não existe neutralidade em linguagem. A linguagem é essencialmente ideológica. A escolha de uma palavra, ela já revela sua opinião, certo? Então, não existem textos neutros. Por que que eu estou mostrando isso? Porque a Compev gosta de cobrar. Olha só, ele diz assim na questão 8. Ó, para responder a questão, considere o parágrafo transcrito abaixo. Fui embora poucas vezes na vida. A mais dramática foi mesmo quando saí de casa. Não houve briga ou desentendimento.
Eu apenas senti que não cabia mais numa cidade pequena. Vim de Caicó para Natal, onde ainda estou e não tenho vontade de sair. Geograficamente falando, minha maior partida, pessoalmente, o encontro com o meu lugar no mundo. A pontuação empregada no parágrafo contribui para imprimir um tom, vocês que fazem. Letra D. Galera, já tem duas que vocês têm que eliminar, né? Ó, letra B e letra C. Não existe texto neutro, gente. Com sua dica, já elimina B e C. Pois é. Gente, isso cai direto. Viu? Se liga. Letra A diz assim, olha, emotivo. Gente, quando você fala de uma despedida, né? De uma despedida, você foi embora de uma cidade, é muito natural que você fique emocionado, né? É muito natural que você fique emocionado. É tanto, gente, que eu, quando vou falar de certas turmas, né, que eu tive aqui no concurseiro ou em outras instituições, eu me emociono. Quando eu encontro o aluno, professor, olha, você lembra daquela turma, naquele dia e tal, me dá uma emoção imensa, né? Porque às vezes é uma turma que eu encontrei pessoas com muitas dificuldades e hoje estão aí como servidores públicos, né? Então a gente se emociona. Emotivo, atenuado pela presença de elementos coesivos explícitos, ou seja, ele está dizendo que existe conjunção entre os períodos, por exemplo, mas, porém, e se você observar isso, gente, não tem. Ó, eu não tenho conjunção entre os períodos, olha, tem um ponto, ó, é só ponto, olha, não tem um mas, não tem um porém, não tem um contudo, não tem um portanto. Veja que não tem conectivos. Então não pode ser a letra A. Letra D diz assim, olha, emotivo, sim, ela está emocionada. Reforçado pela ausência de elementos coesivos entre os períodos. Exatamente, gente, olha. Entre um ponto e outro não tem conjunção. Eu não tenho mas, eu não tenho porém, eu não tenho contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então, gabarito é a letra D. Meus queridos, vamos lá. Pergunta muito importante. Nós estamos aí, né, a 8 horas da noite, 8 e 4. Existe alguma coisa que eu falei até o momento que você não entendeu? Você quer me perguntar alguma coisa? Tá dando certo, tá ok, tá tudo bem, tranquilo, tá dando certo, né? Pronto. Pois vamos ver se vai continuar dando certo com a próxima questão. Olha que questão interessante a próxima, gente. Olha, ele diz assim: eu acho linda essa questão. Nesse parágrafo, percebe-se uma enunciadora, é a mesma coisa que narradora, beleza? Pronto, vamos lá. Vocês que fazem. É aquele mesmo textinho. Pode fazer com calma. Letra B, letra B. Gente, olha só. Letra A diz assim, olha, insatisfeita no presente. Gente, ele diz assim, olha, vim de Caicó para Natal, onde ainda estou e não tenho vontade de sair. Gente, então, ela não está insatisfeita no presente, ela está realizada. Ela está realizada. Mas, olha, eu não tenho vontade de sair daqui. É o meu caso com minha profissão, né? Hoje eu recebi um comentário muito sem noção de um indivíduo, né? Que disse assim: Ô rapaz, você passou em primeiro lugar no concurso para professor, você é um cara tão inteligente, por que não faz um concurso para outra área? Saia desse mundo, isso não é profissão de ninguém, não. Meu amigo, a profissão do professor é linda, a nossa profissão forma todas as outras. É dizer assim, um cara desse tão inteligente se perdendo como professor, meu irmão, é um absurdo ouvir isso.
né? Se perdendo como se fosse errado ser professor, fosse baixo ser professor, pelo amor de Deus, né? É complicado. Às vezes o preço pra gente, que a gente paga por ter audição é muito caro, né? Letra B, descontente no passado. Gente, olha só, descontente. Veja, ele diz assim: olha, fui embora poucas vezes na vida. A mais dramática foi mesmo quando saí de casa. Não houve briga ou desentendimento. Eu apenas senti que não cabia mais, ó, não cabia. Então ela não estava contente, né? Então ela não estava contente, porque se ela tivesse contente, ela tinha ficado lá. Ela realmente no passado ela estava descontente. Hoje ela é feliz, mas no passado ela estava descontente. Show de bola. O gabarito aí é letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Letra C, ressentida no presente. Pelo contrário, ela está muito feliz. E letra D, raivosa no passado. Não, porque ela diz assim, olha, não houve briga ou desentendimento, ou seja, não teve raiva, não teve estresse. Ela simplesmente, né, saiu e tal e foi-se embora. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Abre nossa mente. Obrigado, viu? Muito obrigado, amigo. Fico feliz. Pessoal, vocês não têm noção do quanto eu sou feliz como professor. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É maravilhoso você exercer aquilo que você ama. Você acordar e dizer, oba, hoje eu vou dar aula. É maravilhoso. É maravilhoso você estar em todo canto como eu estou, graças a Deus. Oi, professor, você foi meu professor na turma tal online, hoje eu sou aprovado. Né? Como esses dias eu estava em Capuí, parou uma viatura e uma moça desceu da viatura e disse, oi, professor, você não me conhece, eu sou soldado fulano de tal. Eu fui sua aluna no online e hoje eu estou aqui divido as suas aulas. Muito obrigado. Isso não tem preço no mundo, gente, né? Pois é, é complicado, é complicado. Né? Olha só outra observação, gente. Ó, ela diz assim: Jordana, ó, a Jordana é minha irmã e a minha mãe está assistindo aqui a aula também, viu? A minha mãe está assistindo aqui a aula. Jordana, vou olhar o nome para dizer a ela, Thaís Sonália. Vou dizer a ela, viu? As duas últimas questões que respondemos são da banca Compev. Essa banca adora cobrar, junto ao processo de interpretação, o modo de citação do discurso alheio. Galera, se você vai fazer o concurso da UFESA, você tem que aprender isso daqui. Eu irei explicar direitinho no quadro branco. Vamos lá? Modo de citação do discurso alheio. Como é que você cita o discurso de outra pessoa? Como é que você cita o discurso de outra pessoa? Vamos lá para o quadro que eu vou mostrar para vocês, beleza? É, minha amiga, é. Manha dizendo aí, ó, desde menino que ela já era enxerido. Vamos lá. Meus queridos, quando você tem um discurso alheio, você pode citar. O que é o discurso alheio? É o discurso de outra pessoa. Você pode citar esse discurso de algumas formas. Direto, de forma direta, discurso direto, pode ser o indireto, e pode ser também o indireto livre. Professor, o que é isso? Discurso direto, indireto, livre. Gente, é a mesma coisa que citação direta e citação indireta. Vamos lá. Imagine que eu chego para você com a seguinte frase, ó. Eu sempre gosto desse exemplo, porque é um exemplo que me fez aprender. Eu gosto muito, gente, de explicar as coisas do jeito que eu aprendi, certo? Porque se deu certo para mim, eu acho que dá certo para vocês também, né? Vamos lá. Imagine essa frase aqui, ó. Jesus diz. Jesus diz, dois pontinhos, aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Ó, fecha aspas, pontinho final. Meus queridos, vocês sabiam, né, que isso daí foi contra C, contra V, você copiou e colou. Lá na Bíblia, tem desse jeito.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você fez? Você pegou aquela frase que está lá na Bíblia e não mudou nenhuma palavra. Você colocou diretamente no seu texto. Você colocou diretamente no seu texto. Isso é aquilo que a gente chama de discurso direto ou discurso indireto. E o discurso direto, né, ele tem que ficar entre aspas. Beleza? Professor, então discurso direto é o Ctrl-C, Ctrl-V. É Ctrl-C, Ctrl-V. O discurso direto é aquele discurso que você pega do mesmo jeito que está lá no texto e coloca no seu, sem tirar nenhuma palavra, sem mudar absolutamente nada. É isso que a gente chama de discurso direto ou citação direta. Mas com essa mesma frase, eu poderia colocar assim, ó. Dê uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Jesus disse que é não apenas, não apenas o caminho, mas também, mas também a verdade e a vida. Meus queridos, vocês concordam comigo que a ideia que eu coloquei aqui é a mesma ideia que está aqui? A ideia é a mesma. Ó, porque aqui diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que aqui, ó, quando você vem para cá, olha a frase. Jesus disse que é não apenas o caminho, mas também a verdade e a vida. É a mesma ideia. A única coisa que eu mudei aí foi o quê? As palavras. Então, gente, os alunos são especialistas nisso, né? Eu sou professor de ensino fundamental, aí eu digo assim, olha, galera, eu quero que vocês pesquisem sobre a vida de Pelé, certo? A vida de Pelé. Não coloque do jeito que está na internet. Use suas palavras, beleza? Use suas palavras. Aí, Marina disse, eu disse a Vladiana esses dias com o maior orgulho que sou sua aluna. Ô, minha amiga, muito obrigado, viu? De coração. Então, veja só, olha só. Eu chego para os alunos, olha, pesquisa a vida de Pelé. Lá na Wikipédia tem assim, em 2022, Pelé morreu que é que os alunos fazem? 2022, esse foi o ano que Pelé morreu. A mesma desgraça, né? Coloca a mesma coisa, só muda uma palavra ou outra pensando que a gente não vai perceber. Então, eles escrevem a mesma coisa. Aluno é, minha amiga. Aluno é, beleza? Então, gente, olha, esse discurso aqui é o mesmo discurso que está lá na Bíblia, só que eu usei minhas palavras. Logo, esse é um discurso indireto. O indireto é quando você escreve utilizando suas palavras. Ele também pode ser chamado de paráfrase. Pode ser discurso indireto ou paráfrase. Vamos lá para a diferença. Discurso direto, Ctrl+C, Ctrl+V. Você copiou, colou, não muda nada. Já o discurso indireto é a mesma ideia, só que com suas palavras. Você usa suas palavras, beleza? Ele também pode ser chamado de paráfrase. Show de bola? Pronto, professor. E outra, no discurso indireto, gente, você não usa aspas. Não usa aspas, beleza? Você só vai utilizar aspas no discurso direto. Professor, mas também existe esse discurso indireto livre. Gente, olha, é muito raro de cair. Mas o que é o discurso indireto? O discurso indireto livre, gente, é quando você não sabe quem está falando. Eu não sei quem é que está falando, se é o narrador da história ou se é o personagem. Por exemplo, existe um livro chamado de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é aquele livro que a gente lê chorando, né? Então, o Vidas Secas tem um momento em que o autor ele faz um discurso indireto livre. Você está lendo o livro e você não sabe quem é que está falando. Peraí, quem está falando? É o narrador? Ou é o personagem? É o momento em que o personagem se encontra com o soldado amarelo. O soldado foi um que bateu nele um dia. Um dia o soldado bateu nesse cara e depois ele encontrou esse soldado. Só que o soldado estava desarmado e bêbado. E aí começa lá no livro. Desgraçado. Aproveitou-se no dia que estava armado, mas hoje está aí desarmado e bêbado. Merece uma surra. Aí você fica, peraí, quem é que está dizendo isso?
É o autor do texto? É o autor do livro? É o narrador? Ou é o personagem da história? Você não sabe quem está falando. Então, o discurso indireto livre é aquele que você não sabe quem está falando. Resumindo, discurso direto, Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou. Indireto, professor, é o quê? É aquele discurso, né, que você escreve a mesma ideia, só que com suas palavras. E o indireto livre é aquele que você não sabe quem está falando. Vamos tentar levar tudo isso para prática, beleza? Tudo isso para prática. Vamos lá. Olha aqui essa questão. Diz assim: analise o trecho a seguir. É difícil imaginar isso? Talvez. Entretanto, como afirmou Belchior, viver é melhor que sonhar. Sobre as aspas utilizadas, deveria ser marque a alternativa correta, né? Esse não deveria estar aqui. Sobre as aspas utilizadas, marque a alternativa correta. Vamos lá, com vocês. Deixa eu só tirar esse aqui. Letra A, ó, pessoal, o Belchior tem uma música em que diz assim: viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa. Veja, o Belchior falou desse jeito, eu só copiei e colei a ideia dele dentro do meu texto. Tá do jeitinho que ele falou, gente. Do jeitinho que ele falou. Ele disse isso do mesmo jeito. Então, eu copiei e colei dentro do meu texto. Logo, isso é o quê? Um discurso direto. É um discurso direto, uma citação direta. Agora, a questão 11, ela é mais perigosa. Dê uma olhadinha aqui na questão 11. Ela diz assim, ó. Questão 11. O fenômeno dos jovens nem, aqueles que nem trabalham nem estudam, é uma preocupação crescente, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. No excerto, o uso das aspas objetivas, vocês que fazem. Letra D, pessoal, olha só. É muito comum você fazer uma coisinha errada e a pessoa dizer assim, vamos lá, você faz uma coisa errada, né? A pessoa diz assim, muito, ó, diz muito bonito, muito bonito, né? Entre aspas. Galera, as aspas, elas servem muito também para marcar uma ironia. Você está ironizando, debochando, né? Está ironizando. Eu lembro que quando eu comecei a correr, houve uma época que eu fiquei muito magro, né? A corrida é uma atividade física que seca muito a gente. E eu estava muito magro e um colega disse assim: "Nossa, né, você mandou uma mensagem dizendo, está forte". Aí colocou entre aspas. O que é que ele estava querendo dizer? Que eu estava muito magro, né? Que eu estava magrinho, estava seco, estava igual a cesta básica, né? Não tinha carne. Pois é, professor. Isso daí é o famoso sarcasmo, exatamente. É aquela ironia. Então, ó, quando ele diz assim, olha, o jovem neném, né? Tava só estaca, né? Não tinha pecado, porque a Bíblia não diz que o pecado está na carne, né? Então não tinha pecado. Então vamos lá, professor, o que é que diz? Ele diz, estava me ironizando, né? Tava tirando onda com minha cara. Então as aspas elas servem muito para isso, para ironizar. Olha aqui, gente, o texto. Ele diz assim, olha, o jovem neném, aquele que nem trabalha nem estuda. Gente, ele tá zombando do jovem. Ele tá tirando onda com a cara do jovem. E aí, neném? Neném, né? Nem trabalha nem estuda, né? Então ele tá tirando onda. Isso aqui é uma ironia, gente. É uma ironia. Beleza? Os pobres. Letra A diz assim, olha.
destacar um termo para indicar a inteira responsabilidade por aquilo que os autores informam. Ele não está puxando a responsabilidade. Em nenhum momento ele diz assim, ei, quem inventou essa expressão fui eu. Não, ele não puxa a responsabilidade. Letra B. Destacar uma variante linguística inadequada para não comprometer a credibilidade dos autores. Não, gente, não é inadequado. Para o contexto que ele está falando, essa expressão é justamente adequada, né? Letra C. Demarcar um discurso alheio, pois nesse caso os autores assumem a responsabilidade por aquilo que informam. Não. Em nenhum momento ele está dizendo assim, ei, quem falou isso fui eu. Não. E letra D. Demarcar uma ironia. Gabarito, letra D de dinheiro, ele está ironizando, está tirando onda com a cara do pobre do jovem, né? Agora, olha esse recadinho que eu deixei para você aqui. Você percebeu que o método mais legal de estudar a interpretação é praticando? Pois é. Nosso objetivo é pegar a base teórica e correr para as questões. Até agora, respondemos a 11 questões. Vamos responder mais? Vamos praticar mais, gente? Ó, banca, tia querida FGV. Bora! Questão da FGV 2024. Diz assim, ó. O texto machadiano, que é de Machado de Assis, né? Abaixo, que não mostra uma quebra de paralelismo semântico, é. Eu até levei essa questão e a próxima para a turma da sexta, mas quero repetir aqui para a galera do isolado. Ó, o texto machadiano abaixo, que não mostra uma quebra de paralelismo semântico, é. Vocês que fazem. Já já eu explico o que é isso, paralelismo semântico. Não, senhora. Pessoal, vamos lá. Vamos por partes. Eu quero explicar bem direitinho por partes. O que é paralelismo, gente? O que é paralelismo? Gente, paralelismo vem de paralelo. É você deixar as coisas iguais. É você deixar as coisas paralelas, né? Certinhas, iguais. E o que é semântico? Gente, é sentido. Semântico significa sentido. Então, paralelismo semântico é uma igualdade de sentido. Eu sempre gosto de mostrar quando é que não tem paralelismo semântico. É quando você aproxima duas ideias que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, ó, na sexta-feira eu levei essa questão. E eu mostrei um caso de um aluno, né? Inclusive, até comuniquei, ó, eu mostrei seu caso na sala de aula, só faltou morrer de rir. No primeiro dia de aula do IFRM, eu perguntei ao aluno o seguinte: pedi que os alunos se apresentassem, né? Ó, pessoal, se apresente, eu quero saber seu nome e tal, e diga uma coisa que você gosta de fazer. Quando chegou a vez desse garoto, eu perguntei, o que é que você gosta de fazer? Ele disse assim, eu gosto, eu gosto de minha mãe, eu gosto de minha mãe e de beber água, beber água. Foi a resposta que ele me deu. Perguntei, o que é que você gosta de fazer? Se eu gosto de minha mãe e de beber água. Pessoal, olha só. Vocês conseguem perceber que não faz sentido isso, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Ele pegou ideias que são bem diferentes uma da outra. Primeiro, ele fala da mãe. O que é que a gente espera? A gente espera da minha família, do meu pai, da minha tia, da minha professora. Então você, né, espera outra pessoa de quem ele gosta. Só que ele fala uma coisa totalmente diferente. Eu gosto de minha mãe e de beber água, né? Que é uma alternativa totalmente diferente. Então, não teve paralelismo semântico aqui. Ele ligou duas ideias que são desconexas. E isso é falta de paralelismo semântico, beleza? É quando você pega duas questões que não são conexas, beleza? Vamos ver se a gente consegue levar isso para a questão, porque ele diz assim, olha, o texto machadiano abaixo que não mostra uma quebra de paralelismo, ou seja, não pode ter paralelismo. Letra A diz assim, olha,
Minha mãe era uma senhora fraca, temente às trovoadas e ao marido, pessoal. Isso é uma quebra de expectativa muito grande. Trovoada e a marido, a gente esperava o quê? Trovoada e tempestade, né? Mas houve uma quebra de paralelismo muito grande aí, né? Letra B. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho, e de volúpia. Professor, que boba é volúpia? Gente, volúpia é enxerimento, viu? Enxerimento. Gente, o que é que tem a ver vinho com enxerimento? Nada, né? Então, houve sim uma quebra de paralelismo, por isso que não pode. Mulher não entra, ó, pelo amor de Deus, é verdade, viu? É verdade. Agora que eu entendi. Mas para FGV não é, né? O vinho vai entrando e o enxerimento vai saindo, é verdade. Pode ser, dependendo da quantidade do vinho. Como eu não bebo, né? Então, graças a Deus, nunca fiquei enxerido por isso, não. Letra C. Viviam do amor, ó, do amor e da bolsa do pai. Pessoal, o que é que tem a ver amor com bolsa? Nada, né? Agora, a letra D. Viviam de lembranças e saudades por toda a gente. Olha, quando a gente tem certas lembranças, a gente sente saudade. É natural. Então, tem tudo a ver lembrança com saudade. Então, nesse caso, sim, o gabarito é letra D. Não houve falta de paralelismo aqui, não. Letra E diz assim, olha, Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Gente, dinheiro com tempo, né? Enfim, não faz sentido. Ou seja, é como se o amor só tivesse durado enquanto tivesse dinheiro. Se bem que na maioria das vezes é assim, né? Gabarito, letra D, na tranquilidade de Jesus. Olha a questão de número 13, para ver se você prestou atenção na aula. Ele diz assim, questão 13. Assinale a opção que apresentam a ideia positiva do casamento. Essa é boa. Vamos lá. Positiva. FGV é assim, gente. FGV tem viagem, viu? Vamos lá, ele tem uma visão positiva. Deus me defenda, agora eu desisto. Ele diz assim, ó. Abra bem os olhos antes de casar e mantenha-os semicerrados depois. Galera, quando ele diz assim, mantenha semicerrado, quando a gente tá com o olhinho, a gente tá desconfiado, a gente não fecha meio olho assim, aí tem coisa, né? Você fica com o olhinho assim meio, né, que fechadinho ali, desconfiado, né? Então eu não tenho uma ideia positiva sobre o casamento, não. Letra B. O casamento é como enfiar a mão num saco de serpente. Tá queimado, Jesus. Repreende todo o mal desse diabo. Na esperança de puxar uma em dia. Meu Jesus. Tá vendo um negócio desse? A FGV, ó, gente, a FGV, além de não prestar, ainda bota ideia ruim na cabeça dos outros, né? Letra C. Apesar de estar casada há 43 anos com o mesmo homem, não sou uma pessoa triste. Gente, é uma ideia muito negativa, porque quando eles apesar de estar casada há 43 anos, é como se fosse comum você ficar triste se estar casada há muito tempo. Então, a ideia é muito negativa. Letra D. Casamento é um romance em que o herói morre no primeiro capítulo. Tem uma ideia mais negativa do que essa? Não. E letra E diz assim: o matrimônio une para toda a vida dois seres que se conhecem cada vez melhor. Gente, se conhecer é uma boa coisa, né? É uma boa coisa você conhecer uma nova pessoa e tal, conversar, enfim, né? Eu, por exemplo, lembro quando eu estava conhecendo a Flaviana, eu dizia: Meu Deus, como Flaviana é calma, que menina calma, né? O tempo vai passando e às vezes a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? É assim mesmo. Vamos lá.
Questão 14. Fundação Grandes Viagens, minha amiga. Questão 14. Acho linda essa daqui, ó. Aqui ela colocou o diabo na sua mente. Só que aqui ela vai evangelizar você. Tá vendo como a FGV, a mão que abraça é a mesma que apedreja? Olha, aqui ela colocou merda na sua cabeça. Mas olha essa questão aqui, ela vai evangelizar você para Jesus. Ele diz assim: os textos injuntivos mostram ordens, conselhos, avisos de alerta. Assinale a opção em que a injunção traz uma ordem. Vocês que fazem. D. Pessoal, olha só, ele quer uma ordem, beleza? Letra A diz assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Galera, se você pegar, né, isso aí é um dos mandamentos bíblicos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Espera aí, só um minutinho. Ô, gripe horrível. Vamos lá. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, é uma ordem que você. Deus está dando uma ordem a você. Né? Você tem que cumprir. Se você não cumprir, você pecou. Né? Valeu, meu amigo. Obrigado. Então, se você não cumprir, você pecou. É uma ordem, gente. O gabarito está de cara na letra A. Letra B. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrará no reino do céu. Galera, olha só. Quando eu chego para você e digo assim, se não vos converter, eu estou dando um alerta a você. É um alerta, beleza? É um alerta. Letra C. As crianças não devem receber a religião. Tem de pegá-la no mesmo ambiente, como se pega o sarampo. Gente, isso é um conselho. Oh, não é legal, beleza? Deixa eu dar um conselho, não mostre a religião para criança, não. Letra D, toma cuidado. Gente, isso é um aviso, é um alerta. Olha. Toma cuidado com o homem cujo Deus está no céu. É um aviso. Letra E. Se não crerdes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? É uma pergunta retórica, né? Então, nesse caso, o gabarito aí, letra A. O gabarito da questão passada foi letra E, minha amiga, viu? Show de bola? Deu para entender a questão, gente? FGV é assim, gente. Nós temos que nos acostumar com ela. Infelizmente é assim. Vamos à questão 15, mais uma da FGV. Ela diz assim, olha. Assinale a frase que mostra uma oposição adequada. Oposição adequada. Vamos lá. Bem mais simples, né? Essa. Marina, agora que eu me lembrei, eu acho que foi segunda passada que Vladiana me falou. Uma moça lá no CrossFit disse que é sua aluna, que gosta das suas aulas e tal. Aí ela falou o nome, eu disse, meu Deus, pelo nome eu não lembro quem era. Agora você falou, eu lembrei do que ela falou. Valeu, minha amiga, muito obrigado, viu? Vladiana é minha patroa, né? Vamos lá. Uma oposição adequada. Letra A diz assim: o dia que não está claro, está escuro. Gente, claro e escuro é uma oposição adequada. É. Então, gabarito aqui, letra A. Letra B. O exercício que não é difícil é confuso. Não, gente, deveria ser o quê? Se não é difícil, é o quê? Fácil. Letra C. O professor que não é bom é paciente. Não, gente. O professor que não é bom é ruim. Letra, agora me preocupou, né? Porque eu sou paciente ao extremo. Significa que eu sou ruim, então?
Letra D. O cliente que não está doente está indisposto. Não, gente, está saudável, né? E letra E. O livro que não é grosso é antigo, não é fino, beleza? Pois é, Antônio, gabarito letra A. Show de bola? Vamos lá. FGV é horrível. Vamos à questão 16. Questão 16 diz assim: ó. Para a socióloga Paula Ponciani, pesquisadora da UFRJ, falhas de formação são dos fatores que explicam o desempenho policial. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, diz considerar a formação da polícia muito boa, mas ressalva que é preciso reforço. Pela leitura dos períodos acima, é correto concluir que vocês que fazem. Ai, ô gripe horrível. Olha, ainda é que não pegou vocês também, hein? Eita, cada um tá marcando um negócio diferente. Vamos lá, meus queridos, olha só. A letra A diz assim, olha, há mais de uma pesquisadora na UFRJ e mais de um ouvidor na Polícia do Estado de São Paulo. Galera, a gente não tem como afirmar isso. Porque ele diz assim, olha, para a socióloga, pesquisadora da UFRJ. Se ele tivesse dito assim, olha, para a socióloga, uma das pesquisadoras, aí sim, mas nada me permite dizer que tem mais de um, ou o texto não deixa isso claro. Beleza? Letra B. No primeiro período, o tom é impressionista. No segundo, argumentativo. Galera, o que é um tom impressionista? Gente, o tom impressionista é aquele que tem como objetivo deixar você, nossa, de boca aberta. E o concurseiro besta é especialista em fazer isso. Concurseiro besta. Aquele concurseiro que chega para você e diz assim: olha, eu estudo 12 horas líquidas por dia, num dia mais fraco. No dia mais fraco, eu estudo 12 horas. Pessoal, isso é mentira. Pode ter certeza, é mentira. Ele tá falando só para impressionar você, né? É mentira. Ninguém. Eu não sei, cara. Ele pode até passar 12 horas de frente pro computador. Ele rendeu umas 4, 5, estourando, viu? Então, é o tom impressionista. Tem isso aí no texto? Não, gente. Não tem isso aí no texto, não. Né? Você tá impressionando em nenhum momento. Letra C diz assim, olha. No primeiro período, há um fato narrado. Ó, vamos lá, um fato narrado. No segundo, uma opinião defendida. Galera, o pior é que os dois períodos, eles trazem a opinião, certo? Nos dois períodos, há uma opinião defendida. Ó, o primeiro período é esse aqui. Para a socióloga Paula Poncioni, pesquisadora da UFRJ, falha, olha a opinião da Paula, falha de formação são um dos fatores. Então, isso aqui é a opinião da Paula Ponciani. Então, aqui também tem uma opinião defendida. Show de bola, tem uma opinião defendida. Não é só no segundo que tem uma opinião defendida, não, é nos dois períodos. Esse fato não é narrado, ele tá, né, a Paula está defendendo sua opinião. Letra D diz assim: olha, o primeiro período, diferentemente do segundo, se constrói com o apontamento de causalidade. Gente, o que é causalidade? É causa. Vamos lá. Leia isso daqui, olha. Falhas de formação são um dos fatores que explicam. É como se fosse, são uma das causas. Causas e fatores é a mesma coisa, gente. Então, você quer uma causa, beleza? Então, sim, há uma causa no primeiro período. O gabarito é a letra D.
certo? O gabarito é a letra D. Letra E. Ambos os períodos se constroem por mecanismos antitéticos. Galera, o que é antítese? São ideias contrárias. São ideias contrárias. Por exemplo, o que é essa parte de antítese da palavra bonito? É o que? Feio, né? De rico, pobre, isso é antitéticos, beleza? São coisas contrárias e nós não temos isso daí, beleza? O gabarito é letra D. Deu para entender a questão, meus queridos? Deu? Show de bola. Vamos para mais um, então? Olha aqui. Um escritor americano é autor da seguinte frase: Não grite por socorro à noite, pode acordar os vizinhos. Tal frase apresenta um problema textual, que é, vamos lá, vocês que fazem. Pessoal, ó, o que é coerência e coesão? Gente, a coesão é a amarração do texto. É o texto tá direitinho, com conjunção, as palavras estão em ordem. A coesão é a amarração do texto. Já a coerência tem a ver com o sentido, certo? Coerência, eu digo assim, fulano, repita, você foi incoerente. Ou seja, você falou coisa sem sentido. Beleza? Você falou coisa sem sentido. Então vamos lá. Ele diz assim: o escritor americano é autor da frase não grite por socorro à noite. Pode acordar os vizinhos. Gente, se eu estou gritando por socorro, o que eu mais quero é que meu vizinho acorde. Então não faz sentido eu me preocupar em acordar os vizinhos. Isso não tem lógica. A coerência é lógica, né? Então faltou coerência, faltou lógica. O gabarito é letra A. Parabéns, né? Professor, por que, que não pode ser a letra D? Porque a letra D fala de coesão. E coesão, gente, é a amarração do texto. O texto está legal. A gramática está certa, digamos assim. Show de bola? Vamos a mais uma, questão 18. Questão 18 tem um textinho maiorzinho para a gente ler. Então, vamos lá, vou ler com vocês. Ele diz assim: olha, Fundação diz que não há risco na polpa industrializada. O açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre risco de estar contaminado. É o que afirma a FUNED, né? Fundação Ezequiel Dias, referência nacional no diagnóstico de doença de Chagas. O que é consumido fora do Norte e Nordeste é a polpa industrializada, que sofre o processo de pasteurização, diz a chefe de serviço de doenças parasitárias da Fundação, Eliana Furtado Moreira. No processo de pasteurização, a polpa é aquecida durante alguns, deixa eu só baixar aqui, alguns segundos, a temperatura é entre 80 e 90 graus. Depois é imediatamente resfriada. Esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Além disso, a polpa é vendida congelada, o que elimina a possibilidade de um protozoário, acho que é Trypanosoma cruzi, estar presente na fruta. O Pará, preste atenção, o Pará é o principal produtor da fruta no país. Além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. Beleza? Vamos lá. Ele diz assim: no que se refere ao texto lido, anteriormente lido, assinale a alternativa incorreta. Ele quer errada. Vamos lá. Vocês que fazem. Tainá já marcou letra E. Marina também. Vamos lá.
Letra A diz assim, olha, o processo de pasteurização ocorre por meio do aquecimento, seguido do resfriamento. Gente, está aqui no texto, né? Está aqui no texto, ó. Ela é imediatamente resfriada. Ela é aquecida e imediatamente resfriada. Show de bola? Então tá certo. Letra B diz assim, olha, de todas as regiões do país, o Pará é aquele que mais produz o açaí. Tá aqui, gente, ó, no finalzinho. O Pará é o principal produtor da fruta no país. É, minha amiga, é porque aqui tem outra turma hoje, são duas turmas, entendeu? Letra C. Não há risco, de acordo com o texto, de consumir a polpa do açaí e contrair a doença. Gente, o próprio título do texto diz, olha, não há risco na polpa industrializada. Então, o próprio título do texto diz isso. Letra D. O processo de pasteurização elimina o agente causador da doença de Chagas. Perfeito. A banca disse isso. Letra E, que é o nosso gabarito. Por quê, professor? Ele diz assim, olha, a Fundação Ezequiel Dias é responsável pelo processo de pasteurização. Não, gente. Esse caso, né, você tem a fundação que ela é referência no diagnóstico. Ela faz o diagnóstico. Ela não faz, nesse caso, né, o processo de pasteurização, não. É só o diagnóstico da doença. Então, por isso, o gabarito não pode ser a letra. O gabarito é, na verdade, a letra E. Show de bola? Vamos para 19, é mais uma questãozinha de sentido. Diz assim: além de abastecer o mercado, exporta parte da produção. O segmento em destaque acima projeta, no período em que se insere, uma relação semântica de, ou seja, uma relação de sentido de. Vamos lá. Muito bem. Galera, ele está dizendo que o Pará faz duas coisas, ó. Além de abastecer, exporta parte da produção. Então, aqui é um mais um, gente. Faz duas coisas, ó. Primeiro é isso, depois faz isso. Isso é adição. Gabarito letra C de contra-cheque. E vamos para a última questão. Vamos ver se vocês vão acertar a última. Diz assim, ó. Tentei imaginar como a paisagem poderia ser há milhares de anos. Verde, exuberante e repleta de pessoas que se moviam ruidosamente, pastoreando cabras e chamando umas pelas outras. O segmento após os dois pontos apresenta a natureza, vocês que fazem. Pessoal, olha só. Tenha cuidado, porque ele está falando só daquilo que está depois dos dois pontos, ou seja, isso daqui. Porque se você olhar para, tentei imaginar, isso aí é narração. Só que aqui, ó, ele descreve uma paisagem, ó, verde, ó, ele descrevendo exuberante, repleta de pessoas. Ele está descrevendo o cenário, gente. Então aqui o gabarito é letra B, é uma sequência descritiva, beleza? Ele está descrevendo, nesse caso, um cenário. Show de bola? É, né, que segue a gente, viu? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um sacrifício, gente. Eu tô aqui quase sem voz. Eu até pensei em cancelar a aula, mas, meu Deus, eu já cancelei ontem, hoje eu não posso cancelar. Então, desculpa aí se a voz não foi legal, se alguma coisa ficou sem você entender, mas a saúde, né? São coisas que não dependem da gente, infelizmente. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Próxima semana, nós estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor, se Deus quiser. Valeu, meu irmão, muito obrigado, viu, cara? Deus te abençoe. Vou só parar a gravação antes que eu esqueça. É, minha amiga, todo mundo recomenda esse chá de alho.